Bom dia, Fabiana. Eu acho importante auxiliar os brasileiros que eventualmente queiram sair de áreas que estejam acontecendo a epidemia, né? Lógico que uma grande preocupação quando isso acontece é de você transmitir isso para profissional de saúde, né? Então, o governo já organizou uma estrutura preparada, né? A transmissibilidade é por gotícula, então você espera que isso se transmita a mais ou menos 2, 3 metros de distância, mas nesse momento é muito importante que os profissionais de saúde que atendam esses pacientes obedeçam bastante às normas que a Organização Mundial de Saúde preconiza para o cuidado desses pacientes, que é para a gente conseguir prover aos pacientes cuidado aqui no Brasil, mas ao mesmo tempo proteger os profissionais de saúde que eventualmente estejam atendendo eles. Isso é bem importante, doutor. Inclusive, a gente viu manifestações em Hong Kong em que profissionais de saúde pediam justamente isso, bastante atenção, né, em relação ao cuidado que esses profissionais devem ter, estrutura que eles devem ter para poder se proteger. Agora, vamos falar uma coisa importante. Os brasileiros devem chegar aqui no sábado, são 29 pessoas até agora confirmadas, esse número pode mudar, vai depender da situação chegando lá. Como funciona essa quarentena, doutor? Eles ficam isolados entre si ou todos juntos numa sala? Quais são os procedimentos quando a gente pensa em quarentena? E quanto tempo dura uma quarentena, já que não são 40 dias como a gente está acostumado a usar nesse termo? Muitas informações ainda que a gente está aprendendo com essa epidemia no decorrer dela, né? Então, o tempo médio de incubação do vírus é de 5 até 12 dias. Então, provavelmente, os pacientes devem ficar pelo menos aí esse intervalo de 1 a 2 semanas em contato bastante restrito. Como existe uma suspeita que os pacientes comecem a transmitir o vírus um dia antes de apresentar sintoma, então provavelmente eles devem ficar isolados da população geral e os profissionais de saúde que prestarem atendimento a eles com as precauções de respiratórias, né, com máscara comum, avental impermeável, né, para que a gente consiga antecipar que aconteça alguma transmissão aí que a gente não queira. Eu acho importante a gente sempre falar sobre precaução e informar quem está em casa sobre o que está acontecendo. Agora, me parece e eu sinto que talvez exista um medo generalizado a partir dessa descoberta do novo coronavírus. Vale a gente reforçar, né, doutor, que aqui no Brasil não teve ainda nenhuma confirmação, né? Não, na América Latina a gente não tem nenhum caso confirmado e pelo menos aqui no hemisfério sul, no hemisfério ocidental, a gente tem poucos casos, né, que tenha transmissão sustentada. Lógico que nós, profissionais de saúde, estamos bastante preocupados, né? Isso acontece quando a gente tem um agente novo que tem uma mortalidade apesar de ser baixa, mas com transmissibilidade elevada. Acho importante os serviços de saúde estarem atentos para as populações que tenham viajado de locais que tenham transmissão do vírus. Então, a China, de uma maneira geral, a gente está bem preocupado, mas a gente precisa ser assertivo que a gente está numa epidemia de outros vírus respiratórios que estão acontecendo, então, influenza, rinovírus, que dão quadros clínicos parecidos. Então, é importante os serviços de saúde estarem preparados para fazer os diagnósticos diferenciais de maneira rápida, para conseguir excluir os casos de outros vírus respiratórios de maneira rápida e a gente realmente se esforçar e trabalhar com precaução mais elevada nos casos onde essas suspeitas de vírus respiratórios tenham sido descartadas e para aí realmente a gente ficar com um pool de pacientes bem menor e mantendo essas precauções que a gente falou. Isso é bem importante, doutor Gabriel, ele falando uma coisa importante aqui. Muitos outros vírus que têm sintomas semelhantes podem sim, a partir de exames simples num pronto-socorro, serem detectados mais facilmente, excluindo esse grupo de pessoas de um possível medo generalizado de ser um novo coronavírus. Quer dizer, vale a pena você também que está em casa, se tiver um sintoma de gripe ou resfriado, procure
procurar um posto de saúde, um pronto-socorro, para já buscar atendimento médico antecipadamente, não deixar a situação piorar, porque isso também pode trazer, né, doutor, um imaginário de algo muito mais grave e muitas vezes pode ser uma influenza ou outro tipo de gripe que existe tratamento e existe diagnóstico rápido nos hospitais em horas, questão de 2 horas, né? Um exame de H1N1 pode ser detectado num pronto-socorro, né, doutor? Então, tudo isso facilita muito os tratamentos, né? Eliminando o grupo de pessoas que talvez possam ter um novo coronavírus, coisa que não foi confirmada aqui, né? Com certeza. E vírus respiratório é uma coisa que a população geral normalmente negligencia, né? Então, tem muita gente que fala, estou gripado, mas eu estou aqui trabalhando, estou com sintoma respiratório e eu vim aqui te visitar, né? Então, vírus respiratório, nesses eventos a gente percebe que vírus respiratório é um problema e a gente tem, concomitante a isso, um aumento do número de casos de influenza acontecendo, né? Então, paciente com sintoma gripal e febre, sem contato com a área endêmica de coronavírus, provavelmente tem influenza, provavelmente tem outros vírus respiratórios, coisas que exigem cuidados específicos, né? Às vezes para a população de risco, em casos de maior gravidade, a influenza tem necessidade de medicação, né? Mas caso você não tenha contato com áreas onde tem a transmissão sustentada, isso é uma coisa que é atualizada diariamente pela Organização Mundial de Saúde, o mais provável é que a gente esteja lidando com as causas habituais de vírus respiratório que a gente enfrenta todo dia em temporada sazonal, né?